Você já observou que existem pessoas que fazem um tratamento, por exemplo, contra a gastrite, tomam os remédios, fazem dietas e o problema acaba por um tempo, mas a doença volta. Por quê? Porque elas cuidaram apenas do físico e não do psicológico. Aliás, descobertas recentes comprovam cada vez mais que a maioria das doenças não começa no físico, começam por desequilíbrio psicológico. Antes de Sigmund Freud falar em desequilíbrio psicológico, em doença mental, era motivo de riso, né? People did not believe in my facts and thought my theories unsavory. In the end, I succeeded, but the struggle is not yet over. Sigmund Freud. Nicolau Copérnico também foi motivo de piadas, de muita perseguição, porque ele afirmou que a Terra não era o centro do universo. Há bem pouco tempo atrás, você também virava piada se falasse que estava fazendo um tratamento com acupuntura. Por mais de 400 anos, o homem é influenciado pelo filósofo Descartes, influenciado pelo pensamento dualista, que defende a ideia de que a razão e o espírito estão separados. E essa ideia, naquela época, foi benéfica para a humanidade. Isso porque a Igreja Católica impedia os avanços da ciência. Só que hoje, essa mesma ideia atrapalha, e muito. Erich Fromm dizia que o homem seguiu o racionalismo até um ponto em que o racionalismo se transformou em completa irracionalidade. Isso porque separou o pensamento do afeto. O ser humano foi decomposto num intelecto que deve controlar-me a mim como deve controlar a natureza. O domínio da natureza pelo intelecto e a produção de mais e mais coisas tornaram-se a meta suprema da vida. Nesse processo, o homem se converteu numa coisa. A vida ficou subordinada à propriedade. O ser é dominado pelo ter. E aí, por deixar de lado as emoções e buscar apenas o intelecto, o homem se sente ansioso, deprimido, desesperado. E depois exalta da boca para fora os objetivos de felicidade. Mas na realidade, não tem objetivo algum. Pergunte para as pessoas: para que está vivendo? Qual é a finalidade de todos os seus esforços? E você verá respostas confusas, perturbadas, indecisas. Alguns dirão talvez que vivem para a família, outros para divertir-se, outros ainda para ganhar dinheiro. Mas a verdade é que a maioria não sabe para que está vivendo. Não tem alvo, não sabem o que é a vida. Buscam, no fundo, escapar à insegurança e à solidão. A partir de agora, eu vou entrar em raciocínio metafísico. E eu não tenho a pretensão de querer provar a existência do espírito ou da alma, nada disso. O meu objetivo é mostrar que o raciocínio dualista, que reduz o ser humano no intelecto, está longe de educar. E aqui começa um grande desafio. Isso porque toda vez que se inicia um raciocínio desenvolvendo temas metafísicos, as pessoas imediatamente se fecham, posicionam-se contra e adotam um ponto de vista mais cômodo. Aqueles de raciocínio cartesiano. Olha, pessoal, às vezes eu tenho a impressão
que eu estou ainda vivendo em plena Idade Média. Basta iniciar um assunto que abra uma nova possibilidade, um novo ponto de vista, que já surgem os caça-bruxos modernos, com crucifixo na mão, dizendo que é esoterismo, doutrina da nova era ou pseudociência. Bom, olha, presta atenção, vamos lá. Para a maioria dos cientistas, o espírito não existe. Para eles, a nossa personalidade, nossa inteligência, nosso caráter, tudo é determinado pelas conexões cerebrais, reações químicas e algoritmos matemáticos. Ou seja, morreu, acabou. Porém, pesquisas recentes acompanhadas por médicos, psicólogos e cientistas, olha, não só do Brasil, viu? Mas no mundo, de pessoas que tiveram experiências de quase morte, a EQM, está provando que o ser humano não é somente um corpo. Conclusão: o professor, ao lecionar, não está se relacionando com um conjunto de órgãos, com células e moléculas que agem e reagem seguindo leis químicas e biológicas. Não. O professor não está se relacionando com um humano, matéria, mas com um ser humano. Olha, eu vou repetir. Ser humano, verbo ser. Nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Você não é um humano, mas um ser que habita um corpo humano. Ou como dizia Buda, você não tem uma alma, você é uma alma. Você tem um corpo com um tempo bem limitado, hein? Várias correntes filosóficas, inclusive religiões, acreditam que o ser, antes de habitar o corpo, já existia no mundo, num local onde estava em contato com um conhecimento perfeito. Quando o ser é revestido por um corpo para se manifestar na tridimensionalidade do espaço-tempo, falando de forma mais fácil, para se manifestar na Terra, quando o ser é coberto, envolvido por materiais densos, ele esquece a sua origem, ele esquece de onde veio, é mergulhado na água do esquecimento. Mas fica gravado no ser a luz perfeita do mundo onde ele estava. Essa vaga lembrança de sua origem causa no homem uma espécie de saudade que ele não consegue explicar. É o tal vazio que todos sentem e procuram preencher com a matéria. Porém, quando o homem está diante do que é belo, da natureza, por exemplo, a beleza, desperta nele essa saudade que emerge do ser que está ali aprisionado, a vontade de retornar para o lugar de onde veio. Quando eu falo no despertar da consciência, eu não estou me referindo à consciência intelectual, tá? Estou falando de uma consciência divina, da parte divina que está no ser e que pode se integrar com a natureza humana. E para isso o homem precisa vencer os aspectos negativos de sua personalidade, os instintos, as paixões, a inveja, o ódio, o egoísmo. Infelizmente, o sistema educacional força as crianças a tomarem consciência intelectual. E aí, forma um monte de pessoas inteligentes, com muito raciocínio, mas de coração vazio. As escolas deveriam iniciar o processo educacional
buscando desenvolver, antes de tudo, a faculdade primordial e superior do homem, a intuição. E para isso, não ensinar coisas difíceis e mostrar a sua relação com as leis universais. Mostrar, por exemplo, que todos nós somos diferentes. Por sermos diferentes, temos necessidades diferentes, e sendo assim, o que é bom para um pode ser negativo para o outro. E se todos nós somos diferentes, sempre haverá um que terá mais facilidade que o outro. Olha, eu vou repetir porque isso é muito importante. Se todos nós somos diferentes, sempre haverá um que terá mais facilidade que o outro. E agora faz um pouco mais de sentido a etimologia do que é educar. Educar vem do latim, que quer dizer fora, mas do sere, que significa conduzir, orientar. Ao pé da letra, educar é conduzir para fora. É conduzir a consciência para fora. É desenvolver, tirar do invólucro a consciência que está envolvida. Só dessa forma, o ser recorda quem é, a sua origem. Importante salientar que o ser humano é uma unidade consubstancializada, ou seja, é um todo. E na hora de trabalhar a educação, não dá para fazer assim, ó, aqui na escola, na sala de aula, vamos usar só o cérebro, tá? Vamos raciocinar. As suas emoções, olha, desliga, agora é hora de estudar. Isso não existe, gente, está errado. Errado também estão as teorias pedagógicas que afirmam que o desenvolvimento cognitivo da criança obedece apenas a estágios temporais, linear e fixo. Isso até pode ter sido verdade na época em que foi publicado essas teorias. Hoje, não. Tudo mudou. O mundo mudou e continua mudando, hein? A velocidade do mundo acelerou o relógio biológico das crianças. Quem observa as crianças de perto, os pais, avós, tios, todo mundo percebe que as crianças possuem uma capacidade cerebral, olha, muito superior à nossa, quando tínhamos a mesma idade. Só que as escolas, o sistema educacional, parece que não percebeu nada ainda. Continua fazendo a divisão das séries por idade. Você tem 7 anos, então precisa estar na segunda. Nós temos crianças com 7 anos que deveriam estar na 5ª série. E tem mais, hein? O desenvolvimento no homem não acontece somente por causa dos aspectos físicos, mas também por aspectos do ser. Assim como o corpo pode ter idades diferentes, o ser, o espírito também. Existem muitas crianças cujo ser é mais velho do que muitos adultos. Eu acredito que você já notou isso, né? E há muitos adultos que têm um ser bem infantil. Geralmente eles são teimosos, tapados, donos da verdade e não admitem mudanças, tá? A idade do corpo físico não tem nada a ver com a idade do ser. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você acredite ou não, mas o ser que habita o humano tem graus de evolução diferentes. Existe até uma expressão popular para descrever uma pessoa ignorante, sem respeito, cruel, ranzinza. Sabe aquelas pessoas que gostam de complicar situações ou causar constrangimento? Como é que o pessoal fala? A expressão popular é: esse aí tem espírito de porco. Interessante, né? Bom, fecha o parênteses. Bem, se o ser humano é formado de um corpo e algo que transcende a matéria, podemos chamar de espírito,
O que faz a ligação do corpo e do espírito? A mente. A mente, ela trabalha no cérebro, mas ela não é o cérebro. O cérebro é um órgão do corpo, é a massa cinzenta. A mente é o sistema operacional, o programa central que usa o computador cérebro. O cérebro, o computador, decodifica as informações do mundo através dos 5 sentidos: tato, visão, paladar, olfato e audição. E a mente transmite isso para o ser. Abrir um parênteses aqui. É claro que o ser capta de outra forma, mas não cabe no vídeo agora, tá? Fecha. Os 5 sentidos trabalham de forma semelhante a um periscópio de um submarino. Um periscópio, você sabe, é um instrumento bem limitado, porque o campo de visão é pequeno. Isso sem contar que se o submarino estiver submerso, o periscópio é inútil. Os nossos 5 sentidos são bem limitados, mas para nós, a ideia de que o ser humano não é formado apenas do corpo físico já está ótimo. Mas saiba que existe muita coisa bonita nesse campo que precisa ser considerada. Infelizmente, por causa dos dogmas científicos e religiosos, da forma cartesiana de ver o mundo e do medo, as pessoas rejeitam todo esse conhecimento. Eu acredito que todo o conhecimento que foi exposto nessa aula deve ter assustado um pouco, né? Olha, sugestão, assista novamente esse vídeo. E baseado no que eu falei, eu quero deixar uma ideia para você pensar. A Terra é uma imensa escola. Um dia teremos um exame final. E será surpresa. Eu digo surpresa porque a data ninguém sabe. Quanto ao nome, número e série, os examinadores saberão só de olhar. Nesse exame, cultura, dinheiro, profissão não irá nos ajudar. Eu não sei quantas perguntas haverá, mas uma questão com certeza cairá. O que eu fiz da minha vida? Na correção serão avaliadas as ações que fizemos e suas repercussões. Valerão muitos pontos tudo que tiver sido feito com o coração. Quanto aos erros, serão todos descartados quando as ações tiveram boas intenções. Agora, se atingimos as expectativas daquilo que nos propusemos antes de nos matricularmos nessa escola, conseguiremos ir para uma escola melhor. E de escola em escola, um dia chegaremos à universidade, universo. E poderemos continuar nossos estudos. Um dia sermos graduados ou licenciados e continuar, até conseguirmos ser, pelo amor, atingido mestres. E ainda assim continuar, até chegar de onde partimos.